Que Deus abençoe a todos os irmãos aí que nessa noite o Senhor nos traz até esse local aqui para termos um momento de comunhão, irmãos. Nos alimentarmos da palavra de Deus, crescermos espiritualmente, que Deus nos ajude aqui a conhecê-lo, a entender mais da sua pessoa e a viver mais relacionado com Ele. É isso que edifica e que resolve os nossos problemas e edifica a nossa vida. Então, aqueles que nos acompanham no virtual também, né, acabamos aqui de divulgar aí no grupo, as transmissões então agora são pelo YouTube, né, não são mais pelo Voxels. Esse é o último culto transmitido pelo Voxels, e estão simultaneamente sendo transmitidos pelo YouTube e pelo Voxels. Então já fica aqui o aviso de que o Voxels será cancelado. E aí no canal Igreja em Ijuí, né, ou Igreja Ijuí, nós teremos lá o culto transmitido pelo canal ali do YouTube. Então, amém? Para nós dar início nessa reunião, nesse culto, irmãos, eu convido todos a nós ficarmos em pés e nós vamos fazer uma oração leitura aí junto com o teu vizinho, não deixa ninguém sozinho, do livro de Ageu, capítulo 1. Livro de Ageu, capítulo 1. Livro de Ageu, capítulo 1. Pode orar com o teu vizinho aí, em duplas, trio, né? Não deixa ninguém sozinho, mas vamos nos mesclar aí para repetir em voz audível. Aí você pode ler em voz alta esta carta do Senhor a este povo daquela época. Vamos nos mesclar aí, né? Não fiquemos ninguém sozinhos aí, amém? Acha uma dupla para ti aí, minha irmã. Aí faz um trio aí com a turma do lado aí.
causa da minha casa, que permanecem ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus rios. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre a terra e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, o seu Deus, e as palavras do profeta Joel, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Clarice, para fazer a oração inicial aqui, a Clarice, por favor. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor, fechar os nossos olhos, tirar o nosso coração de toda dispersão, né? Quietar nossa alma. Vamos orar ao Senhor. Tá ligado? Amado Pai Celestial, obrigada, Senhor, pela oportunidade que nos concede de estar aqui nesta noite reunidos em Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por todo o Teu amor, por toda a Tua misericórdia, Senhor. Obrigado por levantar este lugar, trazer um avivamento para nossos corações e fazer com que hoje a gente pôde sair das nossas casas e vir até aqui, Senhor. Muitos de nós, assim como eu, a gente não tem vontade muito de vir na Tua casa aos domingos, Senhor. Mas como o pastor sempre fala, se é para trabalhar, a gente tem vontade, a gente levanta, mesmo caindo canivete lá fora, a gente vai trabalhar. Por que não podemos Te servir com esse amor, Senhor? Porque colocamos, Senhor, todas as coisas acima de Ti, Senhor, do Teu amor, da Tua misericórdia, Senhor. Colocamos tudo que não presta nesse mundo, Senhor, em primeiro lugar em nossas vidas, e esquecemos de Ti, Pai. Não podemos mais fazer isso, Senhor. Não podemos deixar que o mundo seja o centro, Senhor, das nossas vidas, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a Te honrar como Tu mereces, Senhor. Enche nossos corações nessa noite do Teu amor, da Tua misericórdia, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Aqueles confessados a Ti e os não confessados, Senhor. Entre em nossos corações, Senhor. Muda tudo que está errado, Senhor. Nos ensina, Senhor, a chegar até Teus braços, Senhor, até Teu coração. Queremos sentir este amor, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor está de braços abertos aqui neste momento, Senhor, nos abraçando e querendo, Senhor, que nós também venhamos sentir o Teu abraço, nos conduzindo para perto de Ti, Senhor, a todo momento. O Senhor olha por nós, Senhor. Oh, Pai amado, louvado seja Teu nome, Senhor. Nesta noite queremos o Teu nome engrandecer, Senhor. Se alegra, Senhor, porque tudo aqui é sinal de adoração, tudo é feito para Ti nesta noite, Senhor. Tudo que foi orado já aqui nesta noite, falado, Senhor, que esse coral maravilhoso que está aqui para Ti, Senhor, tudo aqui é para Te honrar, Senhor. Olha aqui, Senhor, olha para nós nesta noite, Senhor. Enche nossos corações do Teu amor, Senhor, do Teu perdão, da Tua compaixão, Senhor. Olha para aqueles que estão no virtual também essa noite, Senhor. Muitos estão
com seus corações, Senhor, afadigados, cansados de viver nessa vida, nessa mormidão, Senhor. Mas queremos pedir, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor, o Teu abraço, o Teu amor, Senhor, nesta noite. Olha para nós, Pai. Tira todo o mundo que está lá fora da nossa mente, Senhor, que nós, nesse momento, venhamos focar só em Ti, no Teu amor e na Tua misericórdia, Senhor. Queremos aprender muito de Ti nesta noite, Senhor. Que todas as orações, Senhor, subam até Ti como incenso, Senhor. Que Tu escute os louvores, escute as nossas orações, Senhor. Tenha compaixão desse Teu povo, Senhor, que chama pelo Teu nome. Ó Pai amado, invade todos os lares desta cidade nesta noite, Senhor. Aquece todos os corações. Traz para perto de Ti, Senhor. Que haja um avivamento, Senhor. Porque todos precisamos, Senhor, sentir aquilo que Tu tem preparado para nós. Porque é chegada a hora, Senhor, do nosso arrebatamento, Pai eterno. Então levanta, Senhor, o Teu povo, Senhor, para ficar perto de Ti, para que Tua igreja seja levada até o Teu altar, Senhor Jesus. Não permita que a nossa mente venha a ser dispersa neste momento aqui diante de Ti, Senhor. Enche os nossos corações, Senhor, do Teu amor, da Tua presença. Em nome de Jesus, Te entregamos esse culto, Senhor. Os louvores e as orações em nossas vidas, consagramos tudo a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, convido todos vocês a abrir os seus corações para receber aqui os louvores. Convidamos assim o nosso querido Jesus para que seu Espírito Santo invada este local. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Vamos de novo? Amém. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ouça a palavra do Senhor. Fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Quem ama a sua vida a perderá, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim agora. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Seu amor nos constrange para que não vivamos mais para nós mesmos. Ouça essa palavra que linda, irmãos.
mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim agora. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Logo já não sou eu, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim agora. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Seu amor nos constrange para que não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Cristo vive em nós. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim agora. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se entregou por mim. Amém, Senhor Jesus. Vamos abrir um texto aqui, irmãos, ainda. Colossenses. Colossenses. Nós vamos abrir aqui o capítulo 3 ainda. Vamos abrir, fazer uma oração, leitura aqui, irmãos. Versículo 1. Colossenses 3:1. Porquanto se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então sereis vós também manifestados com Ele em glória. Amém. Há uma canção do Salmo 81 que diz que o Senhor deseja dar o melhor para o seu povo e que nós devemos atender a Ele. E essa canção diz: ah, se o meu povo
me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Nós vamos louvar o Senhor. Preste bem atenção nesta letra, e que ela possa ministrar dentro do teu coração essa noite, amém? Porque é desejo de Deus nos dar vitória, nos dar o melhor para cada um de nós. Vai ser lá. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Sigam seus próprios conselhos. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Sigam seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, eu o sustentaria, restauraria. Não te prostre ante o teu ego, nem haja no meio de ti outros deuses. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó minha igreja. Se me escudasses, ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, eu o sustentaria, restauraria. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, eu o sustentaria, restauraria. Canção chamada Soberano, que fala que o amor de Deus, o amor é a manifestação de Deus, e Ele veio para habitar os corações. Talvez você não conheça essa canção ainda, mas preste bastante atenção no que ela ministra, amém? Nós vamos louvar com este cântico, chama Soberano. Amor é a manifestação de Deus, que veio para habitar os corações.
aterrar os vales, em todos os lugares que Ele decidir manifestar. Vamos de novo, amor. O amor é a manifestação de Deus, que veio para habitar os corações, aterrar os vales, em todos os lugares que Ele decidir manifestar. O amor de Deus contempla a humildade. Ele é único, soberano Deus, verdadeiro, onipotente. Destrói fortalezas, expande sua beleza, pois dele são manifestas todas as coisas, verdadeiro, onipotente. Destrói fortalezas, expande sua beleza, pois dele são manifestas todas as coisas, pois dele são manifestas todas as coisas. Amém. Sabe que o amor de Deus, como diz essa canção, destrói fortalezas. Tudo que há de situações adversas, de dificuldade que temos, a humildade que vem do amor de Deus, ela quebra toda divisão. Ela restaura todos os vínculos, todos os relacionamentos. Não há divisão que permaneça diante do amor de Deus. Mas a gente já sabe que no reino é tudo, tem que ser forte para ser fraco, né? E para fluir o amor divino, a carne e o ego precisam dar espaço para isso, né? Nunca tu vai conseguir dar um passo para Deus sem negar a ti mesmo. Vai ter que fazer uma escolha. Certa vez Jesus disse assim: não se pode ter dois senhores. Aí a gente pensa que está falando, porque ele fala sobre as riquezas, a gente pensa que está falando de dinheiro. Mas tu pode ter muito dinheiro e ter humildade. Pode ter pouco dinheiro e nada de humildade. A ausência do dinheiro ou a sobra dele não é o que produz humildade ou mansidão ou soberba no teu coração. Mas ele diz: não se pode ter dois senhores. Ou se amará um e se devotará a ele e esquecerá do outro. Sempre que Deus chama você, tu tem que fazer uma escolha: ou tu serve a ti mesmo, ou tu segue a Ele. Mas seguir a Ele é bem melhor do que a nós mesmos, porque para nós mesmos a gente olha para trás como é que foi o nosso passado e as nossas escolhas maravilhosas que a gente fez.
Aí a gente diz, não, só um pouquinho. Vamos seguir o Senhor, né? Então Ele sabe como conduzir a nossa vida. Nós pensamos que sabemos e erramos muitas vezes. Temos escolhas horríveis que temos que colher e talvez até hoje estamos colhendo elas. Mas que o Senhor te ajude e nos ajude a todos nós a plantar correto daqui para frente. Amém? Podemos sentar, irmãos? Bom, então nós temos um espaço aberto. Saudamos a todos aí, né, que ainda não havíamos saudado, né? Todos sejam bem-vindos. E nós temos um espaço, um momento de testemunhos aqui nesse momento, né? Tá? Para que os irmãos possam relatar espontaneamente, contar suas experiências com Deus. E a gente pode, eu peço só que nós possamos usar em torno de 3 a 5 minutinhos, bem sintetizado e objetivo, nossas experiências, para que a gente possa mais pessoas falar e também a gente tenha otimizar aí o nosso tempo. Então, gostaria de saber se temos alguém aqui que deseja testemunhar, contar experiências aí com o Senhor, porque Deus sempre trabalha na nossa vida, né? Então, não sei se temos aí alguém. Eu vou chamar a Tassi para abrir aí a Tassi, não, você, a Tassiana Ribas, para não dar erro. Dispara o coração das duas daí, né? Quando a gente chama assim, só pelo Tassi, né? Acho que era outra Tassi. Boa noite, irmãos. Começar assim, né? No chamamento, a gente não vem preparado, né, para falar, né? Mas enfim. Foi gosto, Mateus. Bom, eu acho que compartilhar, né, são muitas coisas, né, que a gente vai passando no dia a dia, na vida, enfim, né, desafios. E eu, nos últimos dias, tenho passado por muitos. E estou crendo que o Senhor, sim, tem algo aí para a gente mais para frente, porque eu sei que a gente tem buscado fazer tudo dentro dos caminhos que o Senhor tem nos orientado. E como um tempo atrás eu tive um sonho em que eu dirigia cegamente pela cidade e eu tinha medo que eu ia causar algum acidente, mas eu pedi assim para Deus, né? Deus, eu não consigo parar, eu vou causar um acidente, né? E depois eu entendi, né? Não teve problema nenhum, né? Eu dirigia, andei pela cidade. E aí eu entendi que tinha que confiar no Senhor, né? Mesmo sem enxergar nada, que Ele lá na frente tem muitas coisas para a gente. Então a gente só precisa sempre se achegar a Ele, né? E Ele vai direcionar. E falar assim, sou grata. Eu acho que primeiramente também falar assim sobre gratidão, que a gente aprende todos os dias, com tropeços, com alegrias também, né? Porque a vida da gente ela é assim, altos e baixos, né? Mas a gente precisa persistir na fé. Então eu quero hoje deixar mais uma palavra de gratidão mesmo, né? Gratidão por Deus estar nos direcionando a nossa vida, por esse ministério que tem nos feito aprender muito, né, na caminhada com o Senhor, e nos faz entender cada passo dele, né? Porque mesmo quando é algo que não é dentro daquilo que a gente estava esperando, a gente sabe que sim, foi Ele que direcionou. E agradecer, então, principalmente por esse ministério que a gente tem aprendido bastante, porque nós, enquanto família, a gente sempre foi muito junto, né? Eu, o Zé, o João. E só que a gente cresceu muito aqui, né? Dentro das orações, e vi assim meu filho, né, já um homem feito, né, estar nos caminhos do Senhor, né? E agradecer a Deus por estar direcionando ele, principalmente assim falar para ele hoje, né, que logo vai ter uns desafios aí pela frente, e dizer que sempre coloque tudo no Senhor, mesmo a gente não estando por perto,
Tem hoje o online, né? Sei que você vai estar em um local com 12 horas de diferença, mas vai dar bem certinho. O culto aqui é 7 da noite, lá vai ser 7 da manhã. Vai dar para você assistir online. Fica a responsabilidade aí. O Pedro vai ver lá se tem alguém conectado lá no Japão, né? Ele vai avisar nós aqui. Então, é isso. Agradecer, né? E que Deus está sempre com a gente. Então, é isso. Amém. Temos mais alguém? Não vou chamar outra Tassi, então, porque ela já foi chamada uma Tassi. Né? Mais alguém, irmãos? Espontaneamente, assim? Com experiências aí. Sempre temos, né, irmãos? Não podemos ser tímidos. A gente sempre ganha com isso, né? A gente pensa que se expor é feio, não é? É bom, né? Boa noite, irmãos. Eu tinha uma situação com o meu carro, que eu comprei esse carro e ele tinha airbag, e eu sofri um acidente logo na primeira semana ou na segunda semana que eu tinha o carro, eu sofri um acidente, o airbag do carro foi acionado. Daí arrumei o carro, o airbag era muito caro para repor, não repus. Agora esse ano eu paguei o meu IPVA e o meu veículo permanecia sem licenciamento. Daí eu fui no Detran, eles disseram que precisava fazer um recaldo do veículo e era sobre o airbag. Aí eu fiquei bem feliz, eu pensei, nossa, agora eu vou ganhar um recaldo, vou ganhar um airbag zeradinho da Fiat, né? Aí quando eu cheguei na agência, não foi bem assim, né? O gerente me tratou com muita indiferença e disse que não tinha como fazer o recaldo no meu veículo sem colocar os airbags. Para fazer o recaldo ele tinha que estar sem uso, não podia estar usado. Eu falei, tá, mas eu sofri um acidente. Ele, pois é, mas eu não tenho o que fazer. Aí eu falei que eu ia acionar judicialmente. Daí ele falou assim, se você achar melhor assim, pode usar os caminhos que você quiser. Para nós trocar tem que repor. Eu preciso das peças íntegras para me devolver para a fábrica para colocar um outro no teu carro. Aí, quando ele falou isso, nossa, me deu uma raiva muito grande. Me subiu o sangue, me deu uma ira, assim, de vontade de voar no pescoço dele. Mas o Senhor falou, o Espírito Santo também falou dentro de mim, não, tu não pode, fique quieto. Daí eu falei para ele, se não tem o que você fazer, se você que é o gerente não tem o que fazer, então eu vou buscar meus direitos. Quando eu estava saindo da porta, ele me chamou de novo, disse, eu fiz um negócio para um amigo meu, se você quiser, se você conseguir um kit do airbag usado, eu troco, coloco um novo no teu carro e daí eu devolvo esse para a Fiat, porque eu preciso devolver as peças íntegras para a Fiat para fazer a troca. Não, abri as costas e comecei a procurar. Aqui no Rio Grande do Sul é proibido os desmanches venderem airbag. Daí não consegui um airbag aqui, daí consegui um airbag em Curitiba, um kit em Curitiba. Aí fui a Curitiba, trouxe o kit, mas antes de eu comprar o kit, eu mostrei as fotos para ele e ele concordou que podia ser aquele kit, porque eu pensei comigo, vou lá, compro, trago, chega aqui e diz, não, isso aqui não dá, aí eu me arrebento, né? Aí então ele concordou, na concordância dele, do chefe da mecânica lá da Fiat, eu trouxe e eles trocaram, e agora meu carro tem um airbag zeradinho, né? E o meu licenciamento também está liberado. Posso andar com o meu carro em paz. E eu glorifico a Deus por isso, né? Que o Senhor sabe todas as coisas, né? Ele prepara todas as coisas e a gente vai ser provado em todos os tempos. Em todas as situações a gente vai ser provado, né? Então eu glorifico a Deus por isso. Povo tímido, né? O James aí, compartilhar testemunho, o que tiver aí do Senhor, hein? Só convocação. Boa noite, irmãos. Eu acho que eu vou pegar a mesma linha tanto do Ricardo quanto da Tassi para a gente falar em gratidão, porque eu acredito que se a gente for grato, a gratidão atrai a presença do Senhor. E a gente precisa estar sempre muito perceptivo ao agir de Deus nas nossas vidas, porque é muito simples. A questão do Ricardo podia ser uma simples coincidência, e não é, né? É Deus, né?
também a Tassi com o João, a Tassi também agora nos desafios pessoais, né? Te digo que Deus vai te honrar sim, Tassi, porque foi assim comigo também. Então, hoje, graças a Deus, Deus já normalizou tudo. E a gente fica muito grato por isso, porque no deserto a gente acha que está sozinho, né? Mas Deus atrai a gente lá para falar sobre fidelidade, sobre amor, né? E tudo vai se ajeitando. E assim eu creio que seja na vida de todos os irmãos aqui. A gente é um pequeno rebanho, mas um rebanho de muita força, garra e fé. Tá, irmãos? Um abraço. Amém. A Elis baixou os olhos porque ela que eu disse que quando brilha os quando brilha os olhinhos pode vir. Pode vir, Elis. Não adianta baixar os olhinhos. Mas amém. Deixa eu encontrar aqui, ó. Estou procurando, irmãos, porque eu não estava preparada. Boa noite, irmãos. Então, eu fui aqui trazida, né? Mas é uma palavra que veio no devocional, irmãos. Não estou conseguindo encontrar aqui. Quem de mim se alimenta, por mim viverás. Eu não sei onde é que está essa palavra. 6:57. Mas é isso, é essa palavra, né? Amém. Então, sabe que os irmãos falaram aí, né, de Deus estar cuidando de todas as coisas, né? E eu sinto isso na minha vida, mas é de muito perseverar, né, irmãos? Eu tinha assim uma incredulidade muito grande e olhava muito para as coisas naturais, né? Eu não conseguia lia a palavra, buscava, e aquilo ali não, sabe, falava ao meu coração, mas era como ele ali falou, né, habitar em casas apaineladas, né? Então, a palavra vinha, fazia assim, eu modificava algo no meu coração, mas logo aquilo ali se esvaía, né? Não me sustentava. Mas aí de tanto eu perseverar, porque eu sei que Deus tem uma obra, né? Quando Ele nos traz aqui, que foi orado ali, que Ele nos resgatou, nos traz aqui, Ele tem uma obra, e é isso, né, para que a gente viva, né? Quem de mim se alimenta, por mim viverás. Isso é uma promessa, né? E eu vivo perseverando, e nesses últimos tempos, irmãos, eu sinto isso. Então, de tanto eu buscar, né, de tanto eu perseverar, e também eu falo aqui dos irmãos de jejum, de oração, de entrega, de se humilhar na presença do Senhor, de orar verdadeiramente ao Senhor e dizer: Senhor, termine a obra, independente do que eu veja, porque o Senhor me resgatou, termina a obra dentro de mim, porque eu quero ser um vaso útil, sabe? Então, de tanto eu repetir isso, porque talvez no início eu nem soubesse o que eu estava dizendo, né? Mas agora eu sinto, sabe, essa obra dentro de mim, de ver a palavra, de ler a palavra e saber que Ele está selando, que o Senhor está selando o meu espírito com a luz dele, sabe? Então, quem de mim se alimenta, por mim viverás. E é isso que todos nós buscamos aqui, né, irmãos? Ser conduzido por Deus, ser abençoado. Quando for falar, quando abrir a boca, que seja o Senhor falando através de nós. E hoje, sabe, nesses últimos tempos, eu estou sentindo isso, e isso é uma glória, irmãos. Sabe, isso é uma glória, é um descanso, é de saber assim, o Senhor está terminando a obra, ou o Senhor está começando a obra, eu não sei o que Ele tem preparado, sabe, para a minha vida, mas eu tenho essa fé agora de ler e dizer: o Senhor está falando comigo, o Senhor está me dizendo que Ele vai continuar fazendo a obra, sabe, o Senhor está dizendo que Ele tem um propósito na minha vida, sabe, irmãos? Então, e é de perseverar, né, de ter gratidão, é de estar ali na tribulação e saber que aquilo vai passar, que Ele tem os pensamentos do Senhor sobre a nossa vida, não é pensamento de mal, nem de sofrimento, mas é de um resgate, e Ele precisa trazer essa tribulação para que tudo que não é dele, porque
Outra coisa também que eu já aprendi nesse ministério é que quem sofre é o velho homem, né? Quando está numa tribulação, não é o espírito que sofre, é o velho homem, porque ele está ali sendo destruído e ele não quer, né? Então é isso também, sabe, que quando eu estou na tribulação, eu sei que é o velho homem que está ali sendo enfraquecido e que o Espírito vai resplandecer, né? Vai se mover. E é isso que eu trago para os irmãos aqui. Não é algo assim externo, é algo interno, sabe? É um descanso, é uma paz, é uma tranquilidade, é uma esperança de fazer a obra, de viver pelo Senhor, de ser conduzida pelo Senhor, de ver tudo, sabe, em tudo, como diz ali o irmão, né? Não ser uma coincidência, tudo é a mão do Senhor, né? Tudo é o amor do Senhor. Então é esse o compartilhar ali que o Senhor, meu compartilhar, né, que o Senhor tem feito, e é com muita alegria, porque eu peço muito ao Senhor, Senhor, me dá alegria, me dá a tua alegria, Senhor, me dá o prazer de falar de ti, me dá o prazer de estar diante de ti, de orar, sabe, e de me humilhar, me dá o prazer, Senhor, e Ele tem me dado, isso é uma glória, Senhor, irmãos, e eu louvo ao Senhor por isso. Amém. Que bênção, né, irmãos? Pode vir. Boa noite, irmãos. Essa palavra ali, né, que a irmã falou, de quem de mim se alimenta, por mim viverás. Eu já tinha percebido isso essa semana, conversando com a minha mãe, na quinta-feira. Na segunda-feira faleceu a minha tia, né, irmã da minha mãe, dessa que me criou, né. Ela tinha câncer e também na outra semana atrás faleceu a mãe da minha cunhada, que também tinha câncer, né. E foi um tempo bem curto assim que as duas descobriram o câncer e não demorou muito, elas vieram a falecer, né. Também assim são pessoas que não se alimentavam muito, né, da palavra. Não, essa minha tia, posso falar dela, né, que eu convivi mais com ela na minha infância, ela era uma pessoa muito dura de coração, assim, sabe, foi dura com os filhos, com os irmãos, com tudo na vida dela. E também tinha um irmão, acho que eu já compartilhei aqui, do irmão da minha mãe também, que tem câncer ainda, né, ele ainda está naquele período dos 5 anos, né. Só que a diferença de quem se alimenta e de quem não se alimenta da palavra de Deus. O meu tio, quando ele fez a cirurgia, eu estava lá no hospital. Quando ele entrou no quarto, ele entrou glorificando a Deus assim e falando: eu estou curado, em nome de Jesus. Jesus me curou porque foi Ele que fez a minha cirurgia. Ele, o tempo todo assim, ele ficou glorificando a Deus, sabe? E ele é uma pessoa que é sozinha, assim, ele mora numa casinha assim lá e quase ninguém vai lá visitar ele. E durante esse período de recuperação, assim, ele colocou aquela bolsinha e tal, né? Chegou um dia lá que ele estava morrendo, né? E eu creio que foi o Senhor usou alguém, né? Um anjo para ir lá e resgatar ele e levar ele para o hospital. Ele estava muito mal, assim, não tinha força. Não tinha nenhum tipo de alimento na casa dele, assim. E uma sobrinha dele pegou e ligou para ele. E daí ela viu que ele estava mal, ela pegou e foi lá de São Luís, ela foi lá para Palmeira das Missões. Pegou ele e levou para o hospital. E então eu creio assim que foi o agir de Deus, né? Porque como o meu tio estava buscando, tá orando, tá consagrando a vida dele a Deus, ele né, tá se curando, ele praticamente já está curado, né? Porque já faz 1 ano que ele colocou a bolsinha ali e ele está bem. Daí a minha mãe falou assim: bom, ele está gordo, ele está bem, assim, está corado, tá. E daí ela disse: ele está só assim, né, declarando e falando de Deus. Aí ele disse que ele ia todos os dias lá na casa dessa minha tia, que estava, a outra que estava com câncer, falando que se ela tivesse fé, ela ia ser curada, que para Deus nada era impossível. E eu não sei o que aconteceu, né? Mas creio que ela não deve ter aceitado, né? Então essa palavra que a irmã acabou de falar, né? Meu tio creu, né? Que ele receberia a cura. E quem viu ele no hospital ali, o jeito que ele estava, sabe, irmãs? Assim, um dia ele estava assim, eu fui lá visitar ele, ele estava assim amarelo, ele não tinha cor, parecia que ele não tinha sangue.
sabe, no corpo dele mais. Mas Deus fez um milagre da transformação, né? Porque ele creu, ele entregou a vida dele para Jesus. Ele se batizou e ele vive para Jesus. Ele parou de beber, ele parou de fumar, sabe? Jesus fez uma transformação na vida dele. E nessas outras duas pessoas, assim, eu creio que elas não abriram a porta para Jesus, né? O coração estava endurecido, o terreno não tinha sido preparado, né? E acho que também não tinha ninguém ali disponível para fazer isso. A mãe da minha cunhada, eu e a irmã Ana, a gente estava orando, né? Na perseverança, jejuando e tudo. Mas até o pastor uma vez, não sei se ele vai lembrar, ele se ofereceu para ir lá fazer uma oração, mas eles não aceitaram, né? Ela ficou de me avisar, mas não aceitou, né? Então, eu creio que, acho que Deus tem os eleitos deles, né? Ele tem os escolhidos dele. E com perseverança e vamos colocar, né, Deus em primeiro lugar, né, nas nossas vidas, né, irmão? Entregar, sempre nos consagrar, que nem eu falei antes na oração. A gente hoje queria estar em casa, né? Quem não queria domingo, né? Amanhã, segunda-feira, começa tudo de novo. Eu até pensei, eu até estava meio grogue, tomei um remedinho para o ciático. E eu pensei, hoje eu não vou, né? Vou dizer para o João ir sozinho. Daí eu pensei, não, mas eu tenho que ir, capaz de eu falar assim, não vou, e ele não queria ir também. Eu pensei, dois não podem, né? Temos que andar junto e dar um exemplo, né? Um puxar o outro. E é isso, irmãos. Amém? Amém, irmãos. Sempre é bom ouvir os testemunhos e as experiências que esses irmãos corajosos de falar têm, né? A gente não precisa ter vergonha aqui na casa de Deus de falar essas coisas, porque sempre nos edifica. E vergonha não é de Deus, amém? Só para a gente saber disso, tá? Vergonha é orgulho. O orgulho não vem de Deus. Só para a gente encaixar isso aí, né? Ficar ciente dessas coisas, né? Se eu sou meio envergonhado, a timidez ela vem do orgulho. Outro dia a gente fala sobre isso, mas a timidez é um fruto do orgulho, né? Imagina a minha imagem aqui, né? Como é que vão me... Deus o livre, aparecer na frente das pessoas, né? Mas é que a gente pensa às vezes que está acima daquela posição que na verdade é que às vezes que a gente está mesmo, né? Então a gente detesta ser quebrado, né? Detesta por causa do orgulho, né? Isso é um problemaço na nossa vida, assim, em todos os sentidos. O orgulho é o que faz a gente discutir com as pessoas, brigar, bater boca, se amargurar, ser de temperamento forte. É o orgulho. O orgulho entrou no homem no Éden, em Gênesis capítulo 3. Ali entrou no homem o orgulho, que é a natureza de Satanás. E desde lá para cá tem sido um problema para nós, e nosso alvo é se livrar desse negócio aí. Amém? Quero só chamar o louvor aqui para mais um cântico, então. Vamos ficar em pé, nós vamos louvar o Senhor com mais uma canção. E aqueles que desejam contribuir, ofertar, tem um gasofilácio aqui na frente, e durante o louvor você pode aproveitar a oportunidade. Quero abrir a palavra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Nós vamos orar juntos aqui. 1 Coríntios 3, 16. Vamos juntos, diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora o versículo 9, do mesmo capítulo, verso 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Amém. Vamos louvar o Senhor. Aquele que está no Espírito, a vinda de Jesus é uma certeza. E eis que o vento lhe obedece,
esse que desceu da sua glória, veio à terra pra morrer em meu lugar. De novo. Quem é esse que o vento lhe obedece? Quem é esse que a muitos transformou? Quem é esse que desceu da sua glória, veio à terra pra morrer em meu lugar? Mas a morte não venceu o meu Jesus, que ressuscitou, em breve vai voltar. Jesus há de voltar. Jesus há de voltar. Eu ouvirei. E eu ouvirei. Há de vir em plena glória pra chamar os seus fiéis, os que não amaram suas vidas, mas que a vida de Jesus Serão escolhidos e coroa ganharão por levar a cruz, e coroa ganharão por levar a cruz. Jesus há de voltar. Jesus há de voltar e eu ouvirei. Há de vir em plena glória a chamar os seus fiéis, Você é escolhido. os que não amaram suas Não ame sua vidas, vida mais que a mas que vida a de Jesus. vida de Jesus Serão colhidos e coroa ganharão por levar. mais uma vez. Jesus. Jesus há de voltar e eu ouvirei. Há de vir em plena glória a chamar os seus fiéis, os que não amaram suas vidas, mas que a vida de Jesus Serão recolhidos e coroa ganharão. serão Recolhidos e coroa ganharão por levar a cruz. Amém, Senhor Jesus. Podemos sentar. Amém, irmãos. Eu convido os irmãos a abrir uma palavra no livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Vamos acompanhar aqui, que nós temos algo para extrair desse texto para a nossa vida. Jeremias 18, a partir do versículo 1, você pode só acompanhar com os teus olhos. Diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Interessante que é pela observação que Deus fala conosco. Nós já temos a habitação do Espírito. Sabe que esse texto aqui é um texto bem conhecido de todos nós. Só que toda vez que você olha para a Bíblia, tem coisas novas que Deus quer falar para você. A gente não pode dizer assim: esse versículo eu já conheço, essa passagem eu já conheço, não tem mais nada para extrair daí.
É insondável tudo que nós podemos extrair da palavra, porque ela sempre se renova, ela sempre traz coisas novas para você. E como é importante, a gente está exposto a um ambiente onde tem a vida divina, onde tem um fluir do Espírito, né? Por quê? Aqui ele foi por uma experiência, né? O oleiro, o profeta, né? O Jeremias, Deus mandou ele num lugar. Chegou lá e começou a observar um lugar. Observou o lugar e ali Deus falou com ele. Então, às vezes tu está numa reunião, às vezes tu está orando, lendo a Bíblia, se tu está num momento do dia, e aí tem experiências que Deus, você vê, pessoas falam coisas que tu te identifica, tu vê erros nas pessoas. Eu aprendo muito assim. Eu acho que eu sou muito orgulhoso e eu tenho dificuldade de ouvir de alguém me dizer. Muita dificuldade, eu me endureço. Não sei como é que é a vida dos irmãos, mas eu me endureço. Se alguém tentar me convencer que eu estou errado, eu tranco um pouco. Claro que eu sei que está errado e eu já vou tomar medidas para isso, que eu já conheço a verdade. Mas a minha primeira reação é trancar. Eu tranco isso, né? Então, uma forma que Deus me educa, me ensina, é eu ver o erro do outro e eu me enxergo. Aí ali, às vezes eu estou conversando com a pessoa, eu estou vendo aquele negócio que está errado, que a pessoa está fazendo daquele jeito, falando daquele jeito. Eu estou vendo o erro, claro que eu não acuso, não digo isso para a pessoa, mas eu já estou instantaneamente orando, pedindo já para Deus, confessando e pedindo para Deus me mudar, porque eu não enxergo, porque eu estou fazendo exatamente o que aquela pessoa está fazendo para mim, eu faço para com os outros, eu faço para o outro ali também. E eu não vejo e não enxergo e não me toco e acho que estou abafando. Então, quando eu enxergo no outro, Deus sempre, para mim, funciona muito assim. Tu deve ter a tua forma de Deus falar, talvez tu seja uma pessoa aberta para receber, né? O que alguém diz, geralmente nós não somos, né? Sei lá, 80%, 90% das nossas vidas, assim, a gente não é receptivo, né? Geralmente o cônjuge sabe um pouco das nossas fraquezas e quando ele fala, a gente já sai com umas 4 pedras na mão, né? Então, para mim isso funciona muito, e aqui esse homem foi para essa experiência ali, e aí Deus disse para ele: tu tá vendo aí? Tô vendo aqui. Ele disse, então, pois é, vou te dizer o seguinte, aí diz a palavra, né? O versículo 5, vamos seguir aqui. Então veio a mim a palavra do Senhor, não precisa repetir, né? E ele disse então, né, no versículo 6, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento que eu falar acerca de uma nação, acerca de um reino, para arrancar, derribar, destruir, aí ele vai adiante, né? Até aqui, o que nós precisamos extrair é o que ele disse no versículo 6. Ele disse, né? Olha, eu não posso fazer o que eu quero na vida de vocês, então veja, Deus nos alcançou, tirou nossa vida de uma perdição eterna, de uma eternidade sem Deus. Fomos salvos e alcançados sem merecer o que recebemos de Deus. São milhares de pessoas que vão à sepultura diariamente sem salvação. Qual é o futuro de uma pessoa sem salvação? É a eternidade sem Deus. Então, isso não aconteceu com a tua vida. Só isso já deveria ser um agradecimento a Deus. Que a gente às vezes está insensível a essas coisas e nós não temos esse agradecimento a Deus. De estar salvo, de que tu não vai morar com Satanás a eternidade. Hoje a gente não dá valor para isso. Mas, quando nós estivermos no tribunal celestial, com certeza nós vamos dar valor para isso. Quando essa realidade chegar na nossa vida. Hoje não chegou ainda, então o que não chega para a gente não dá muita importância, né? A gente não dá muito valor. E às vezes é comum, né? A gente atentar para uma situação quando ela chega. Às vezes já é tarde demais quando ela chega. E não tem mais o que fazer.
Então sempre a gente precisa se preparar antes, né? Mas muitas pessoas não foram nem alcançadas, e você foi alcançado. Deus alcançou a tua vida. Então isso já é uma benção, né? Então, só que Deus, qual que é o interesse de Deus ainda também, né? Que é maravilhoso esse interesse divino. Recuperar a nossa vida. Nós fomos adulterados. Estamos num processo adulterado. Porque o homem não foi feito para carregar o pecado. O homem não foi feito para carregar a ira, a amargura, para ter a tristeza. Deus não fabricou o homem para isso. Deus não fabricou o homem para ter medo, para ficar perturbado. Que é um exemplo disso. Às vezes a gente está durante a semana da nossa vida, nós somos muito frágeis, irmãos. Por isso que Deus nos compara com uma ovelha. Porque a ovelha, tu pensa num animalzinho frágil. Se tu deixar, morre. Morre, se mata sozinho. É um bicho que não sabe se defender, não consegue, ela vai para o mato, ela se prende, ela vai para a água, ela morre afogada, ela vai para uma cerca, ela se enrosca na cerca. Pensa num animalzinho que depende muito de uma pessoa estar sempre vigiando ela, porque ela é extremamente frágil. E a gente se acha os pujantes, né? Os sábios, os entendidos, aqueles que resolvem todos os problemas de todo mundo, e que se eu não estiver aqui, isso aqui não anda, e que se não é eu, meu brilho aqui, ninguém tem sucesso nesse negócio, que se não sou eu. A gente tem esses pensamentos assim, esses enganos assim, essas coisas na cabeça da gente. Mas Deus diz: a tua realidade é que tu é que nem essa ovelha aqui. Mas o quê? É isso a minha realidade? Tua realidade é essa. Sem mim, João 15 diz: sem mim nada podeis fazer. Então ele chega a comparar a gente, porque a gente é muito sensível, irmão. Espiritualmente nós somos muito sensíveis. E o pior disso, nós não temos interesse em nos fortalecer e desenvolver a inteligência espiritual ou a nossa espiritualidade. E isso que é mais difícil ainda. Aí nos deixa mais frágeis, porque nós somos muito sensíveis. Por exemplo, tu está durante a tua semana, é segunda, é terça, é quinta, sexta, gera um conflito e chega uma notícia ruim. Meu Deus, aquilo perturba a gente assim. E do trabalho, eu acompanho muito isso assim, né? Das pessoas, olho para a minha vida, para a vida dos irmãos. Aí eu vejo, esses dias eu estava conversando com uma pessoa que estava com um conflito no trabalho. Todas as interações que eu tive com aquela pessoa, todas as interações dela giravam em torno daquilo. Ela estava em erupção interna. Consumiu toda a atenção da alma dela, os pensamentos, povoou os pensamentos dela, encharcou as emoções, dentro daquele assunto que era um problema de trabalho. E o final era um medo. Era um medo de dar problema no trabalho, de ser demitido. Eu pergunto para ti: tu tem medo de ser demitido? A gente tem. Mas olha que loucura. O Senhor disse: eu sou o teu pastor, nada te faltará. Eu cuido da tua vida. O que pode o homem fazer contra ti? E a gente tem medo. Medo. Medo é uma coisa assim que pega os crentes, pega a nossa vida. A gente fica medo da manhã. Tem gente que tem medo de ficar velho, irmão. De envelhecer. Tem gente que tem medo de envelhecer sozinho. E pensa assim: quem que vai me cuidar? Imagina se eu ficar doente. Tem gente que tem medo de ficar doente. O medo entra no nosso coração. Poxa, mas então a nossa relação com Deus está muito afetada. A nossa confiança com Deus está afetada. Porque Ele supre, atende, Ele sustenta a nossa vida. Talvez não é do jeito que a gente planeja e quer, mas nada falta. Ele disse: eu sou o teu pastor, nada te faltará. Então não vai faltar. Mas a gente fica ali, às vezes até fazendo acordos com as trevas para se submeter a coisas por medo. E o medo é corrosivo. Cada vez mais ele consome mais a tua vida. Claro, se a gente está em princípios errados, a gente tem que corrigir a vida, né?
Ah, eu tenho medo de ser preso. Sim, mas está cometendo um crime, tem que ter mesmo, né? Não é esse medo que eu estou falando. Não é isso. Nós estamos errados, a correção tem que nos pegar e a gente tem que arrumar a nossa vida. Mas nós temos medo de ser traído, medo de ser enganado. Meu Deus, gente, tem gente que não consegue descansar. Tem esposo, esposa, uma perturbação terrível em virtude do adultério, que acha que vai ser traído a todo momento. Vai para o celular, fiscaliza, investe aqui, investe dali, procura daqui, procura dali. Meu Deus, que loucura. É óbvio, né? O outro lado tem que ser idôneo, né, irmão? Não adianta, né, eu fazer tudo errado e ter medo de ser preso. É isso que eu quis dizer, né? Tu tá assaltando, tô com medo de ser preso. A polícia tá errada de te prender. Não, tá certo, né? Então, às vezes a gente tá tudo errado mesmo. Realmente, a vida tá toda adulterada e aí Deus usa aquela pessoa que tá com a gente para corrigir a gente, para puxar a gente para a via certa. Mas eu tô falando que quando tudo tá andando bem, sabe que tem situações na nossa vida que tá tudo bem. E daí tu pode dizer assim, daqui um pouco, né? Porque tem pessoas que não conseguem viver com as coisas boas. Ela não consegue viver assim com um tempo bom. Ela tem que achar um problema. Ela tem que achar um negócio para dar para achar um BO. Ela tem que arrumar um problema porque ela não vive em paz, ela não tem paz interna. Então nós precisamos muito, irmão, assim, desenvolver essa intimidade com Deus e principalmente aceitar as coisas que Deus faz. Por quê? O essencial aqui do que ele disse, ele disse, tá vendo que essa massa aqui foi de um jeito? Pois é. Eu também vou moldar do jeito que me apraz. E vou fazer coisas diferentes aqui. E aí ele começa a expor a tua vida para circunstâncias e situações que tu não gosta, que tu não quer. Meu conselho para ti é o do Espírito Santo para mim também, para todos nós. Só vai. Não luta. Um dia o apóstolo Paulo disse: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa é se debater nas algemas. Era mais ou menos isso. Aguilhão era uma ponta, né? É recalcitrar. Era você. Dura coisa é tu te mexer quando a faca vai te machucar. Quando Deus faz os arranjos, irmão, nós vamos ter que passar. Foi falado aqui hoje, várias coisas aqui, né? Nós vamos passar pelo deserto. Nós vamos passar pelas tribulações. Vai ter momentos que tua alma vai se consumir, como o irmão disse, assim, de ira, né? Que tu quer quebrar tudo aquilo. Tu está indignado com aquilo, mas Deus está botando você num arranjo para consumir a ira do teu coração. Para tirar os demônios tudo do teu coração ali, né? Vai te expor a situações para tirar os demônios da lascívia do teu coração também, para te rejeitar aquela porcaria, para te ter nojo das trevas, porque primeiro a gente ama as trevas. Aí tu vai me dizer: não, eu não amo as trevas. Nossa, a gente não. Então vamos orar por ti, para ti e para a glória, porque tu é um ser muito diferente de todos nós aqui. Se tu me disser que tu não ama o pecado, irmãos, nós amamos aquilo que é ruim, mas não é porque é porque está ali, é concupiscência, é gosto. A Bíblia diz: olha, tu cai naquilo que tu gosta. Só que tem que mudar o gosto. E foi o que a Elis falou aqui antes sobre falar com Deus e dizer: eu não sei nem o que eu estou dizendo, mas eu vou pedir. Ou seja, eu gosto do que é errado, eu gosto de pecar, eu gosto de praticar isso aqui que é uma porcaria, que me faz mal e faz mal para os outros. Mas eu te peço, Senhor, tira o gosto por isso aqui. Eu não quero mais gostar do pecado. Essa oração é fatal, irmão. Em pouco tempo Deus vai resolver esse assunto na tua vida. Porque tu está abrindo todos os canais da tua alma para dizer assim: eu não quero mais isso aqui. Quando tu não suporta uma pessoa, tu tem que ir no espírito contrário, tu tem que agir contra aquilo. Não suporta uma pessoa, vamos se afastar e jogar longe. Tem que orar para Deus consumir aqueles demônios na tua alma, para queimar eles. E tu tem que deixar Deus queimar os ídolos. Porque Deus vai expor a gente, às vezes, com aquela pessoa, vai expor a gente numa situação assim, e Ele quer ver o que tu vai fazer. Se tu corre, se tu manipula para sair para a esquerda, para a direita, o que tu faz? Ou se tu deixa Ele trabalhar na tua vida.
E aí, Deus vai botar a gente, vai moldar a nossa vida, Ele vai colocar a gente em circunstâncias difíceis. Mas eu preciso pedir para Deus, eu preciso dizer, Senhor, eu quero isso. Enquanto a irmã falava, eu me lembrei, a Elis falava que eu lembrei de um texto, né, que diz assim, ó, pedi e dar-se-vos-á. Buscar e achareis. Quem busca Deus vai encontrar, irmão. Se tu tem um alvo no teu coração, fique certo disso, tu vai alcançar. Se tu deseja encontrar Deus, se o alvo da tua vida, mesmo com todas as fraquezas que tu tem, porque Deus conhece elas e nem está contando que tu seja forte. Deus só conta que Ele seja o primeiro amor da tua vida. O primeiro amor não é aquela conversão imatura. O primeiro amor é o primeiro amor, número 1, acima do teu casamento, acima do teu dinheiro, acima do teu trabalho, acima do teu currículo, acima da tua formação, acima de tudo, Deus está. Se Ele é o teu primeiro amor, o amor da tua alma, como Ele disse, tu cumpre o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E o próximo é uma consequência, que por amor a Ele, tu vai dizer, tá bom, vamos suportar isso aqui. Vamos aguentar esse chato aqui, aquele xarope ali, aquele enjoado ali, aquele outro que me quebra. Mas Deus quer quebrar por um tempo. São só 7 meses, são só 12 anos, são só 25 anos. Mas passa, são só 3 dias. Deus faz o tempo de quebrantamento, de deserto que a gente passa, ele é o processo que a gente tem que passar com Deus. E Deus vai montando, vai trabalhando na nossa vida. E aí um dia o rei Davi, né, lá no Salmo, ele escreveu assim: foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Cara, quando tu pega essas experiências que a gente teve do passado, terríveis, e puxa para vir contar aqui, que a gente vem compartilhar, a gente diz assim, é coisa de louco, mas a gente diz assim, se tu pudesse desmanchar isso aí, tu desmancharia, tu iria tirar isso aí, ou tu passaria de novo? Eu confiaria em Deus e passaria de novo. Porque aquilo te fortaleceu tanto, te ensinou tanto, que aquilo gerou riqueza, gerou natureza divina dentro de ti. Tu não erra mais naquelas áreas, ou tu tá fortalecido, tu tem sabedoria divina, tu já passou por aquilo, tem experiência daquilo ali, tu erra menos. Então, isso tudo é um desenvolvimento de Deus com a tua vida. Só que tu tem que te deixar levar por Deus, entende? A gente fica todo cheio, cestroso. Não me leva, não me bota lá, porque eu vou sofrer, eu vou queimar. Vai mesmo, né? Mas não é tu, como foi dito aqui, não é você. É a natureza pecaminosa, é o conteúdo do vaso, um dos conteúdos, que agora tem 2. Tu aceitou Jesus, desceu as águas, tu tem duas naturezas. Tem a divina que está dentro de ti, que está crescendo, e tu tem a outra que precisa diminuir, porque não tem duas. Tu não tem como amar e ter ódio ao mesmo tempo. Não tem. A própria Bíblia já disse em uma certa ocasião. Você não tem como ter uma fonte de água doce e amarga. Então não tem como tu ter santidade e lascívia. Não tem como tu ter paciência e ira. Ou tu quer quebrar o cara a pau, ou tu tá com misericórdia, ou tu tá com paciência, suportando, ou tu tá batendo boca dentro de casa, ou tu tá com paciência com a pessoa que tá discutindo contigo. Tu não tem como ter as duas naturezas simultâneas na tua alma. Então uma tem que crescer e a outra tem que diminuir. Então, lá em João 12, 28, acho 12, 26, ele disse, se o grão de trigo foi louvado aqui, foi louvado esse louvor, não foi? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Agora, se morrer, produz muito fruto. Gente, hoje assim foi algo assim que Deus, se tu pegar a linha de que tudo foi falado e tocado, tu vai pegar a linha que Deus queria falar essa noite aqui com a gente. Porque isso aqui é um corpo de Cristo, tu não pode esperar só de uma pessoa, né? Aquilo é uma sequência, né? Que a gente tem que ficar atento, sabe? E não ficar julgando, A, B, C, isso aqui sim, isso aqui não. A gente tem que pegar o contexto que Deus quer falar com a sua congregação, que Deus põe o povo e o Espírito Santo vem falar com a gente. Então, Deus sempre trabalha essas coisas na nossa vida, né? Então, tudo aquilo que foi dito ali, né, aqui pelos irmãos, assim, foi muito de Deus, assim, né? Então, Deus pega a nossa vida, trabalha como Ele quer e molda a nossa vida. E
vai transformando a gente. Há pouco você ouviu um caso que diz assim, uma pessoa, familiar, a Clarice falou, né? Um com a mesma doença do outro. Um foi curado, está em restauração. Não sei se Deus vai completar, não vai, já completou ou não. Não sei qual é o futuro da pessoa, mas está vivendo e está recuperando, né? Outro fatal. Mas por quê? Né? Como ela disse ali, a gente até, eu não me lembrava disso, mas a gente vai, né? A gente se oferece e vai, né? Quando abre as portas a gente vai orar. A pessoa não quis a oração também. Bom, aí tu diz assim, poxa, mas um recebeu, o outro não. Por quê? A oferta foi a mesma. A oferta de Deus é a mesma, mas é a pessoa. O que eu quero dizer com isso? Só vai andar na tua vida o que tu aceitar e concordar com Deus. Tu diz, esse problema aqui não se resolve. É porque tu não deixou Deus botar a mão ainda. É que meu casamento aqui, isso aqui tá um problema, essa situação tal. Tu não deixou Deus fazer como Ele quer ainda. Botar a mão do jeito que Ele quer fazer. Porque Deus vem, traz a resolução integral de todas as áreas da nossa vida. Algumas andam, outras não. Aquilo que a gente concorda e para obedecer a gente obedece. Aquilo que a gente não concorda a gente resiste. E ali fica privado do sucesso de Deus na nossa vida. E aí a gente fica tentando outras formas e passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos tentando e não consegue resolver aquilo. A gente está sabotando Deus, né? Vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? Tá tardando, na verdade, assim, quem perde tempo com isso somos nós. Só que a oportunidade para ti, ela está acontecendo. Você está com a oportunidade. Tu está hoje, nessa noite, ouvindo isso aqui, nesse lugar. Tu tem um Espírito dentro de ti, tu tem uma escolha de Deus na tua vida. Não tem como tu dizer que tu é um coitadinho, que tu é um esquecidinho de Deus, que tu é um rejeitado de Deus. Não tem como tu falar isso. Pelo contrário, Deus está investindo em você, tá? Né? Faz um arranjo, que nem a Clarice disse, né? Que tem uma alma que quer ficar em casa, e aí Deus vai lá e age em contrariedade com aquilo, traz você para cá, bota você aqui nesse lugar, né? Ou bota alguém puxar tuas orelhas para vir, né? O que é isso aqui? Às vezes a gente pensa que tudo origina na gente. Não, é Deus tocando a manivela na nossa vida para investir em você, no que é precioso, no que vai sustentar a tua vida. Porque se você a inteligência espiritual sustentar, tu tem todas as outras áreas fortalecidas, são motores, né, adjuntos, o intelecto e a alma, né? Mas o motor principal é o espírito, é a inteligência espiritual. Essa é a que sustenta todas as outras. Se tu tem isso resolvido, esse desenvolvimento da tua espiritualidade através da oração, da leitura da palavra e ouvir o ministério da palavra, tu vai alcançar, irmão, tu vai acertar na vida. É fatal isso. Tu pode acreditar nisso que eu estou dizendo. Se tu está buscando o Senhor dessa forma, tu vai encontrar. Ele vai te ajudar com as tuas fraquezas, ele não está nem aí para elas, eu posso te dizer isso. Está nem aí se tu peca um pouco, se tu peca muito. O que importa para Deus é aí dentro no teu coração. O que eu digo que tu é, não vale nada. O que alguém diz que tu é, não vale nada, irmão. Como a gente sabe, ridículo. A gente chorar porque alguém disse uma coisa da gente. Se amargurar porque... Que vergonha, irmão. A gente... vou fazer agora eu não me dou mais com o Paulo. Por quê? Porque ele disse que eu sou chato. Mas o que vale o que o Paulo me disse, irmão? Espero que o Paulo esteja curado da rejeição. Para eu poder dar esse exemplo, né? Acho que está, né? Hoje já ia pegar a justiça própria já, né? É irmão, mexeu com meu irmão, pastor é meu irmão, vou pegar ele. Que também já não é outro problema, né?
Então, irmão, por favor, o que vale o que o Paulo disse de mim? Não, tu não disse que eu sou linda. Tá bom, tem que dizer, mas tu não precisa viver disso, entende, irmão? Tu não precisa viver de elogio. O esposo tem que dar um elogio para a esposa. Tá tudo bem, né? Meu amor, como tu tá bonita e tal. Mas não precisa viver disso, tu entende? Isso é muito vazio, é muito leviano. As pessoas dizem que tu é inteligente, que tu é o melhor da tua área. Cara, os melhores já morreram. Entende? Os melhores se foram. Os melhores morrem. Então, às vezes a gente está com a vida assim voltada para empilhar umas coisas que não tem utilidade nenhuma. E aquilo que é importante para a nossa vida, a gente está deixando de lado. Então, a gente tem que continuar investindo, irmão. Segue nesse caminho aí, investindo, buscando o Senhor, perseguindo o Senhor com altos e baixos. Mas Ele não te solta. Às vezes tu tá mal, às vezes tu tá bem, mas Ele não te solta. Ele tá contigo todos os dias. Seja ruim, seja bom, esse não desiste de ti. Amém? Os outros até podem te abandonar, não são mais teus amigos, não são mais isso, não é mais aquele outro, não te procura mais, ou enquanto tu é útil, tu tem amigo, enquanto tu não é mais, tu não é útil. Depois tu não é mais útil, tu não tem mais. Mas não tem problema, irmão. Esse não falha contigo. Esse vai sempre te usar. Esse sempre tem plano contigo. Então, e se nós temos o Senhor, nós temos tudo. Precisamos crer nisso, exercitar essa mente incrédula nessas coisas que nós estamos falando essa noite. Amém? Então tá bom, irmãos, é isso aí. Eu vou pedir para o James. Não, é bom, pode ser o James, né? O James, vou dar uma folga para o Jô hoje. O James e o Paulo, sem briga na cozinha, lógico, né? Nós estávamos brincando, né? E eles vão preparar a ceia para nós. E nós vamos orar. Como igreja aqui, nós vamos abençoar a vida do Joãozinho. O Joãozinho vai tirar uma temporada no Japão, né? Então nós vamos orar no Japão. Mas só não todo o tempo, né? Ele disse para eu ficar onde? No Japão, né? Então nós vamos orar por ele, irmãos, e para Deus guardar o traslado, todo o tempo que ele vai ficar lá de estudo, que Deus cumpra todo o propósito que está levando ele dentro do coração dele também, no pai, na mãe, né? E com o profissional, com aquilo que Deus está construindo na vida dele nesse caminho aí, né? Com a relação com a cultura e etc. Deus já abençoou, deu um presente para ele, levando ele para lá, né? Era algo que relatado por eles, né? Impossível de acontecer, e Deus está levando ele free aí, né? De tudo pago, né? Então o Senhor deu um presente para esse rapaz aí. Nós vamos abençoar ele e orar por ele. Amém? Amém. Dá um som no mic bem, hein? Estende tua mão direita para cá e vamos orar. Amado Deus e Pai, nesta noite nós estamos aqui reunidos como a comunidade cristã, Senhor, para abençoar a vida do João, Senhor. Para que Tu possa guardá-lo e abençoá-lo nesta viagem agora, Senhor, que Tu leva ele nesta semana até um outro país. E nós oramos aqui para que haja proteção de Deus sobre a sua vida, para que nenhum sinistro venha a se estabelecer na sua vida, Senhor. Nós repreendemos como igreja e intercedemos agora para que toda a obra das trevas, todo o plano do mal caia por terra. Senhor, livra ele de todo sinistro, de todo acidente, de todo problema, Senhor, diplomático, de toda situação ali embaraçosa. Guarda o teu filho, faz com que tudo que está programado e projetado para ele venha a fluir, Senhor. Venha a fluir com êxito, com sucesso, que ele possa desfrutar desses dias, que essa experiência que tu vai gerar a ele, Senhor, possa ser edificante na sua vida, e que ele venha a cumprir todo o propósito que
que Tu tem preparado com estes dias e que Tu possa realizar, Senhor, toda a Tua vontade com o amanhã e os planos que Tu tem futuros para a vida do João, Senhor. Abençoamos ele desde o translado, Senhor, da partida daqui da cidade de Juí até a chegada ao Japão e o seu retorno do Japão para Juí, Senhor. Que os anjos do Senhor estejam acampados e dirigindo e conduzindo a sua vida, Senhor. Assim nós o abençoamos pedindo a proteção divina e que os Teus olhos, Senhor, que estão fitos, permaneçam sobre a vida do Teu Filho, Senhor. Abençoa ele, Pai, e nós como congregação também o abençoamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém, Jesus. Amém, João. Pode. Em japonês, né? Eu perdi o time. Boa noite, irmãos. Então, eu perdi o timing ali de fazer o meu relato, né? O Matheus estava chamando o pessoal, daí eu achei que ele ia chamar todo mundo, né? Daí não quis me intrometer no meio ali, né? Perdi o timing, né? Mas queria dar um pouco o meu relato também, né? De como os caminhos de Deus, ele é incrível, né? Quando eu comecei a pensar em ir para o Japão, eu tinha 15 anos, isso já fazem 9 anos já então, né? E na época se tinha muita pouca coisa da cultura japonesa, né? E aí, para vocês verem como é, né? Em 2016 eu comecei com essa ideia e em 2017 foi criada uma associação. A Amanda, que está aqui gravando, até deve lembrar desse momento, né? Então, bem quando eu resolvi começar com essa ideia, uma associação foi criada e foi uma porta de entrada para tudo o que aconteceu, né? E Deus sempre colocou as pessoas certas na hora certa para que eu pudesse conversar, né? E se hoje eu estou indo, é claro, primeiramente é por causa de Deus e também por causa de todas as pessoas que foram colocadas no caminho, né? Para que eu pudesse ali ter a oportunidade, né? Então, quantas pessoas eu conheci que também foram abrindo portas e que abriram portas para conversar com outras pessoas, né? Até que chegou um momento que finalmente eu consegui, né? E esses dias o meu pai me falou até, né, que eu tenho a minha missão secular, né, que foi me dada ali pela instituição que eu estou indo, né, mas que também tem a minha missão espiritual, vamos dizer assim, né. E o pai falou uma coisa que é verdade, né. Quem sabe eu estou sendo usado porque tem uma alma lá que está precisando de mim, né. E às vezes pode ser que essa pessoa, eu vou falar uma palavra aí, né. O Japão é um país que tem pouco, vamos dizer assim, não tem muito cristianismo, né. Então, quem sabe tem uma pessoa lá só esperando para ouvir uma palavra do Senhor, né? Então, amém. Amém. Que bênção, né, irmãos? A Amanda tá meio braba, parece, com ele aí, que não vai junto, né? O japonês que não quer ir pro Japão. Amém. Vamos orar, irmão, pela ceia aqui também. Amém? Fecha teus olhos. Pai Santo, nós queremos consagrar os elementos da ceia na tua presença, Senhor, te agradecendo por aquilo que o Senhor Jesus realizou nas nossas vidas e nos colocou na posição de servos e na posição do corpo de Cristo, Senhor. Consagramos aqui, pedimos perdão pelos nossos pecados para não comer indignamente da tua ceia, Senhor, da mesa do Senhor. Te agradecemos aqui e te louvamos por tudo que tu fez, Senhor, nas nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, amém. Então as crianças vão ficar com os pais nesse momento, né? E pode vir lá do fundo, né? O João pode organizar lá os irmãos, os últimos. Não há restrição para a ceia, irmãos, amém? Todos que desejarem ter a comunhão podem e devem estar na comunhão com o Senhor aí, amém? Durante o louvor aí, em espírito de oração, os irmãos tomam a ceia e voltam para o seu lugar. Amém, Senhor Jesus. Lembra-te destas coisas, ó Jacó e Israel, porque tu és meu servo, eu te formei. Tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de
pecados, volta pra mim. Assim diz o Senhor que te redimi. Ajudar nas ruínas te levantarei. Jerusalém será edificada. Estou restaurando o tabernáculo caído de Davi, para que todos busquem ao Senhor, o Rei dos Reis, o Rei da Glória, o noivo amado, o noivo amado. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com ele, e eles serão povos de Deus, e habitará com eles, e eles serão povos de Deus. Recebam, irmãos, recebam esta verdadeira oração aqui que diz que eis o tabernáculo de Deus pelos homens. Nós agora somos o tabernáculo, irmão. Nós somos o tabernáculo do Espírito Santo de Deus. Jesus comprou para nós, nos comprou para recebermos esta grande bênção. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, Israel, porque tu és meu servo, eu te formei. Ele nos formou, irmãos. Tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Ele não esquece de ninguém. As tuas transgressões e pecados, volta pra mim. O Senhor nos chama. Assim diz o Senhor que te redimi. Ajudar das ruínas te levantarei. Jerusalém será edificada. Estou restaurando o tabernáculo caído de Davi. Nós estamos sendo restaurados para que todos busquem ao Senhor, o Rei dos Reis e o Rei da Glória, o noivo amado, o noivo amado. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo:
Deus e habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e eles serão povos de Deus. Amém? Amém. Podemos sentar, amém? Irmãos, antes de nós finalizarmos aqui com uma oração e depois um cântico final, enquanto os irmãos se abraçam, se despedem aí para uma boa semana, eu só quero fazer eu acabo às vezes esquecendo de dar as orientações a respeito dos pequeninos, né, das crianças. A sala que nós temos ali para os pequeninos, ela é de 0 a 4 anos. De 0 a 4 anos. Nós temos um desafio para vencer, porque os pequeninos eles devem estar conosco. Nunca pode ser um empecilho da gente dizer assim, ó, não vou no culto por causa das crianças, né? Por causa dos meus filhos, vamos dizer assim, né? Porque não para ou porque faz barulho. É natural, é normal. O que a gente só precisa observar? Eles precisam. A gente diz assim, por que não tem então um grupo de infantil, um grupo de a gente tem de 0 a 4 anos para os pais poder prestar um pouco mais de atenção, de 0 a 4 lá na salinha. A partir dos 4, com os pais no culto. Por isso que a gente acabou colocando ali um desenho. A gente fez eu fiz ali a gente imprimiu um monte de desenho com os lápis. E para quê? Para a gente ir entretendo eles por 1h30, 2 horas de culto. O ideal é nós não juntar eles num conglomerado, porque senão a gente acaba tendo sabe como é que é pequeno, né? Eles vão brincar e tá tudo certo, é normal isso. Nós, os adultos, é que precisamos organizar eles, porque eles não têm esse senso, né, irmãos? E aqui não é nenhuma reclamação, nenhuma crítica, de forma alguma. Mas que eu me refiro é que nós, os adultos, temos que organizar eles. Então, por isso que a gente fez ali uma planilha com desenhos, que os maiorzinhos, assim, ficam dando uma desenhada, uma pintada, pintam um pouco ali com os pais, ficam junto com os pais. Durante o louvor, durante o culto. Por que isso? Por que a gente não tem, assim, um departamento infantil? Irmãos, olha só, essa semana... semana passada eu tive conversando com uma pessoa e ele estava me dizendo assim, ó, ele não está indo em igrejas assim, mas ele é cristão. Aí ele estava reclamando, se queixando assim que as igrejas não têm programação para os filhos, e ele tem um filhinho que ele gostaria de inserir o filho mais na igreja. E eu pude conversar um pouco com ele, tentando explicar para ele. Porque ele estava dizendo, eu preciso levar ele, mas aí é só na colônia de férias, no contraturno, porque a criança precisa para aprender mais da palavra e tal. E acabou que eu estava conversando com ele sobre o lar é a igreja. Não adianta eu fazer, como ele estava me dizendo, né, que ele queria levar o filho para o filho aprender de Deus. O Senhor já deu lá em Deuteronômio um mandamento que é para nós ensinarmos os filhos: inculcarás a teus filhos, assentado em tua casa, ao deitar, ao levantar, enfim. Eles precisam conhecer Deus, amar a Deus, pelo nosso ensino em casa. Nós não podemos jogar para a escola e para a igreja esta responsabilidade. Aquilo é um apoio de ensino, um apoio da palavra. E quando eles vêm conosco para o culto, é óbvio que às vezes dá uma escapadinha aqui, dá uma escapadinha ali, né? Tem um que gosta muito de acabar antes o culto, né? Da hora ali, né? Metade do culto ele já pergunta se acabou, né? É uma figura, né? Mas no mais, irmãos, os pouquinhos maiorzinhos nós vamos contendo, né? Conversando, explicando. Aí traz um desenho, né? De preferência assim, ou se trouxer algum equipamento de vídeo, áudio e vídeo, alguma coisa assim que não dê muito volume, para não atrapalhar, principalmente no momento da palavra. Às vezes durante o louvor mexe para cá, mexe para lá, né? Não estou dizendo que nós temos que atar as crianças na cadeira, não é isso, irmãos.
Só nós temos que dar uma orientada aqui, uma ajeitada aqui, né? Quando a gente vê que tá o tumulto é grande, a gente separa um para cá, separa um para lá, organiza eles, né? Porque eles aprendem com a nossa disciplina, né? Como é bom, e hoje a gente adulto agradece a Deus pela disciplina, ou até acha que foi pouco a disciplina que nossos pais deram, porque nos educou. Então eles precisam disso, né, irmãos? Da educação, da orientação. Então a gente fez os maiorzinhos de 4 anos para cima, eles têm que ficar aqui com os pais. Por que a gente não tem, então, respondendo, né? Fiz 2 vezes a pergunta e não respondi. Por que a gente não tem Porque isso não, a gente não vê uma instrução bíblica para isso. Nós vamos afastar eles da palavra. Porque eles estão aqui, eles estão ouvindo, eles estão se alimentando, eles estão aprendendo de Deus. Eu vou dar um testemunho aqui, um exemplo, né? Matias, levanta aí. Vem aqui, rápido, corre pra cá. Irmãos, olha esse toco de gente aí, ó. Né? Não é toquinho, pra nós ele sempre vai ser, né? O choquinha. Irmãos, esse pitoco aqui nasceu, nem era do tamanho daquele outro pequeno ali. Esse aqui, ele nasceu no reino, nasceu na igreja, tá? Onde é que ele estava agora? Ele estava lá sentado na transmissão, irmão, ajudando. Ele tem prazer em trabalhar no reino. Tu acredita nisso? A gente já pegou ele, já trabalhou muito, ele já foi quase um escravo aí na igreja, no reino. Era quase análogo à escravidão o trabalho dele, né? Um dia quase me ameaçaram aí com o Ministério do Trabalho, né? Porque era muito sobrecarga sobre esse rapaz. Era ceia, era transmissão, era tudo. Ele tem prazer de servir o Senhor. Dá pra te acreditar numa coisa dessas? Porque a mãe criou ele assim, desse jeito. Se nós tivéssemos botado ele num grupo de jovens, num grupo de infantil, não sei do que, afastado, talvez estaria na estatística da maioria dos jovens cristãos que se perdem durante a... Porque eles ficam sem amparo. Então aqui eles estão ouvindo a verdade. Conversa com ele, pergunta pra ele. Ele tinha 6, 7 anos, ele queria se batizar, irmão. Tem noção do que é isso? Aí tu dizia assim, por que, Matias, tu quer se batizar com 8 anos de idade, 7 anos de idade? Por que tu quer se batizar, Matias? Porque eu quero morar com Jesus. Mas por quê? Porque isso, por isso. Tudo bíblico. Aí tu diz, meu Deus, onde é que aprendeu isso? Não foi desenhando. Foi sentado com a mãe dele, em grupo familiar, culto, com os adultos. A mesma palavra que a mãe dele recebeu, ele recebeu. E essa alma aqui, ela é temporal, ela tem 12 anos, 13 anos, agora quantos? 12. Temporalmente ela tem 12. Daqui uns dias ela tem 22, tem 30 e é um homem. E toda a estrutura que Deus colocou dentro dele. Conversa com ele, pergunta pra ele, tenta fazer uns negócios errados com ele pra te ver. Não vai. Um dia eu tava com ele num lugar e fui aprontar uma com ele, ele correu. Tipo, fiquei exposto, né? Ela estava num lugar público, era, como é que era, chama assim, era insalubre, e nós somos coisa de piá, eu estava acompanhando os piá, e eu disse, então nós vamos descer, nós vamos pagar uns apoio aí agora. E ele disse, eu não vou deitar aqui, sujar minha mão no banheiro sujo aqui, que minha mãe vai brigar comigo. E deitou o cabelo, foi embora, né? Aí fiquei eu passando vergonha lá com os dois, né? Eles foram e eu fiquei, né? Digo, olha, um homem velho fazendo folia, e ele não fica, entende? Conversa com ele da palavra, irmão, da Bíblia. É óbvio, tem pecado, vai ter pecado, quem é eu e você. Mas pergunta pra ele quem é Jesus, quem é o Senhor, quem é o que a Bíblia representa pra ele. Ouve os testemunhos que ele fala, porque ele aprendeu assim. Então essa é o alvo da nossa vida com as crianças. A gente tem que educar eles para eles crescer que nem a gente, entendendo tudo, Senhor. As escolhas automáticas vão ser assim, vindo e escolhendo pelo Senhor, o Senhor vai guiando. Então é por isso que nós não temos grupo de jovens aqui, né? Só dá problema, né? Quando chega na puberdade, que os meninos gostam das meninas, as meninas gostam dos meninos, dá problema, né? Só dá problema em grupo de jovens assim. Não traz o mundo para a igreja para encantar o jovem. Ele ama Deus pela palavra e não por estratégia mundana para botar mundo na igreja para atrair jovem. Isso não é de Deus, né? Então aqui a palavra para a criança, para o bebê, para o adulto, para o velho. A palavra é para todos. Jesus é o Senhor de todos e Ele é temporal. Eles são crianças. Daqui a um pouco eles são adultos.
orientados, educados por Deus. Então por isso que a gente faz assim, eles ficam com a gente aqui. Aí a gente só usa essas estratégias assim para poder segurar um pouquinho, pinta aqui, pinta ali, segura um pouco. Se deixar, eles só querem brincar, né? Então, mas eles estão recebendo ali, eles estão prestando atenção, eles são edificados, eles estão crescendo. E tu, como pai e mãe, tu está fazendo um investimento maravilhoso. O melhor investimento na vida do teu filho é a edificação espiritual. Então tu tá certíssimo em trazer ele para esse lugar. Continue fazendo isso. Só eu dou aqui um apanhado geral pra gente poder se entender todo mundo aí. Amém? Então as crianças de 0 a 4 podem ir para essa linha. As maiorzinhas ficam aqui com os desenhos que a gente arrumou ali e com os pais aí, né? E fica sempre um numa ponta e o outro na outra, né? O pai fica no meio sempre, né? Porque senão já vão fazer bagunça, né? Então é isso aí, irmãos, tá? Nossa ideia é sempre edificar aí os irmãos, amém? Como é que foi a corrida hoje? Foi a Lajado correr. O rapaz até, além de tudo, é corredor também. Ficou em sexto, né? Mas correu numa categoria mais velhos, né? Então tá bom. Então tá, obrigado. Ele é meio tímido, mas não tem problema, né? Então é isso aí, irmão. O mano mais velho, do mesmo jeito também. O mano, sim, foi desse tamanho. O Lorenzo também tá no Senhor, irmão. 2 anos, né? 2 anos. Que idade tá o Fran? 2 anos também. Não, 3 anos e meio? Não. Ele tá olhando, sabe que tá falando dele, né? Então o Lourenço também, irmãos, e tá lá, abençoado do menino, estudando, tá lá em Fortaleza agora estudando tem um desejo de ir pro ITA. Imagina, irmão, assim, uns abençoados, né? Então a gurizada tá dando trabalho aí e eles estão bem encaminhados pra vida, assim, e tem muitos filhos de muitos irmãos que estão assim, não é só A ou B ou C, né? Só quero fazer aqui uma recomendação que esse é o caminho certo aí, tá bom? Obrigado pela paciência aí de me ouvir. Acho que deu para entender, né? Então nós vamos agradecer a Deus e vamos para casa, irmãos. Amém? Eu já quero convidar a Tassi para fazer o último louvor aqui, que é para você fazer a leitura do último louvor aqui. Já fica aqui com nós aí. Oremos. Amém. Grande e eterno Deus, nós te agradecemos nesse momento, Senhor. Nesta noite, por tudo que tu produziu aqui nas nossas vidas, Senhor. Obrigado por este momento, pela comunhão com os teus filhos e por receber aqui intensamente a tua palavra no nosso coração, Senhor. Obrigado por este momento, por esta casa, por esta igreja, Senhor, por este ministério que aqui nos orienta, Senhor, e nos dá sempre um rumo, Senhor, assim, para te seguir. Obrigado, Deus, aqui por tudo que tu tens feito, por toda a provisão, por todas as lutas, batalhas, até aquelas lá no campo de batalha que nós não nos agradamos no momento, Senhor, mas elas são úteis para a nossa vida. Nos ajuda a sair de cada enfrentamento, de cada tribulação, fortalecidos, orientados, Senhor, pelo teu Espírito, cientes pelo teu Espírito, de que aquilo é importante, necessário e de ver essa transformação dentro de nós. Opera, Senhor, em todos nós com liberdade para que a tua vida cresça e se expanda dentro de nós, a tua natureza. E que a natureza do velho homem, a natureza carnal, Senhor, ela diminua. Essa é a nossa oração para te agradecer, amado Deus, nesta noite. Abençoa aqui teus filhos, prospera a obra das mãos dos teus filhos, Senhor, de tudo aquilo que eles estão empreendendo e realizando, Senhor. Dá sucesso para os teus filhos que te buscam, Senhor. Abençoa tudo aquilo que eles necessitam nesta próxima semana, agora, nesses próximos dias, os projetos, as situações, circunstâncias que estão sobre a vida deles, que precisam de um toque teu, Senhor, que precisam de uma sustentação tua, que precisam de uma resolução, Senhor, espiritual, poderosa que vem de ti, para fazer ou para dar manutenção, Senhor. Atende aqui as necessidades dos teus filhos. Nós oramos para que todos sejam prósperos, para que haja, Senhor, prosperidade, alimento, trabalho, vestuário, moradia para todos, Senhor. Clamamos aqui, Senhor, que as necessidades
todas venham a ser supridas dos santos. Todas elas, Senhor. Nesta noite eu oro aqui agora como ministro do Evangelho, Senhor, para ligar sobre a vida dos teus filhos a provisão divina daquilo que eles necessitam, Senhor. Daquilo que é necessário descer sobre a vida dos teus filhos, Pai. Eu clamo nesta noite e nós oramos para ligar as bênçãos sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, para que não haja ausência, Senhor, de trabalho, de alimento, de necessidades, Senhor, de transporte, de subsistência. Que todas as necessidades, Senhor, aqui de subsistência dos teus filhos sejam supridas, Pai. Nós abençoamos aqui o corpo de Cristo, Senhor, pedindo que tu venha a suprir todas estas áreas, Pai. Abençoa aqui os desafios, dá vitória nas batalhas para os teus filhos, Senhor. O inimigo, Satanás, já está derrotado, Senhor. Que fuja por 7 caminhos diante dos teus filhos. E todos os teus planos, Senhor, e os projetos e os planos que tu tens para todos nós se executem, se estabeleçam de par em par. Em nome de Jesus, a autoridade de céus e terra, nós oramos, Pai. Amém. Deus abençoe a todos. E o Senhor fortaleça. Não esquece de dar um abraço na pessoa que está do teu lado aí, no que está atrás também, no que está longe. Deus abençoe a todos. E ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa com um sino que tine sem amor. O dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso serviria. Se não tivesse amor, nada disso serviria.